Olá a todos. Bom, hoje a gente vai cortar um pouco a série das ondas eletromagnéticas que eu estava falando. E hoje a gente vai falar sobre esse assunto aqui, ó, a Lua. Eu já tratei sobre a Lua num vídeo aqui, faz acho que uns 7 meses atrás. E hoje a gente vai fazer uma parte 2. Eu quero falar mais coisas sobre a Lua, porque é importante, sabe? Isso faz parte do nosso modelo da inversão do campo magnético da Terra plana. Todo mundo aqui, ou grande parte das pessoas aqui, devem saber o que é a Lua nesse modelo. Ou se as pessoas não assistiram um vídeo, assista. Eu vou deixar indicado abaixo o vídeo que eu falei sobre a Lua, que é o vídeo 024. Então hoje aqui eu já vou acrescentar mais coisas e a gente vai entender outras coisas também. E a gente vai entender um pouco da estrutura do domo e como isso está ligado com o registro das culturas antigas. E a gente vai falar sobre a estrutura dos céus, certo? Pois bem, então vamos por partes. Bom, então esse é o vídeo 024. O que é a Lua? Um vídeo que eu fiz há 8 meses atrás. Bastante gente viu esse vídeo. E nesse vídeo eu abordei um pouco sobre a Lua e falei uma parte do vídeo que a Lua, ela não estava em Gênesis, certo? Ela não estava lá na criação. Provavelmente Adão não viu a Lua. E a Lua, ela pode ter surgido após alguma inversão do campo magnético da Terra. Eu sei que é complexo, eu sei que é meio estranho, parece estranho, eu sei que é difícil de digerir essa questão da Lua, mas a ideia é a gente quebrar paradigmas, certo? Quando a gente está acostumado com um modelo extremamente difícil e totalmente ilógico, como o modelo da ciência convencional, que é o modelo do globo, o modelo heliocêntrico, fica muito mais difícil a gente aceitar um modelo mais simples como esse aqui que eu estou apresentando. Bom, por que eu mostro sempre esse modelo? Bom, como eu já falei aqui outras vezes, existem vários modelos de terra plana, vários modelos para se adaptar à terra plana. Eu uso esse especificamente por quê? Porque esse, até agora, eu não vejo falhas nesse modelo. Esse modelo ajuda a explicar muita coisa, certo? E esse modelo ele responde muitas perguntas baseado no que os povos antigos viram. Então é bastante interessante. Eu vou deixar indicado esse vídeo. Bom, e para a gente quebrar esses paradigmas, a gente tem que analisar alguns conceitos, certo? Pois bem, então vamos adotar alguns conceitos aqui, ó. A gente tem que entender o seguinte, que a Lua que nós vemos é apenas uma luz, ou seja, é uma projeção natural de algo sólido, sim. Porém, nós vemos a luz da Lua, que é um tipo de holograma. Porém, existe sim um corpo sólido que cria essa imagem que chamamos de Lua. Por exemplo, você acha que a Lua é um corpo sólido, rochoso, que está orbitando a Terra e ela está em sincronia perfeita para a Terra para manter sempre a mesma face para a gente? Ela não gira nem um pouco a mais, nem um pouco a menos? Na visão da ciência moderna, vocês acham que faz sentido? De acordo com o que a gente aprende no colégio? Para mim não faz sentido. Para mim, no meu ponto de vista, os cientistas eles não conhecem a Lua. O ser humano não sabe o que é a Lua. Por quê? Bom, primeiro porque eles não foram lá, certo? Eles nunca foram lá. Segundo, que eles também nunca pegaram uma amostra do solo lunar, porque a gente sabe que ninguém foi à Lua, isso ali é balela, certo? Então, percebe como existe uma inconsistência com a realidade? Você observa a Lua, na realidade você vê que a Lua ela sempre está com a mesma face apontada pra gente, certo? Vocês acham que faz sentido de acordo com o que o modelo heliocêntrico diz? Bom, pra mim não. Então, a gente tem que entender que a Lua ela é um tipo de holograma. Eu sei que é difícil de digerir, mas com os tempos vocês vão se acostumar. Isso bate com muitas observações, tá? A gente vai adotar mais uns conceitos aqui. E sim, existe um corpo sólido que cria essa imagem, só que não se encontra aqui no nosso plano físico, certo? Ok. Bom, inclusive o pessoal ufologista, né, que acredita em aliens, em OVNIs, dessas coisas aí, dessas fantasias. Bom, tem alguns deles, um grupo deles também que acreditam que a Lua é um holograma, só que eles acreditam que, por exemplo, a Lua ela não existe e ela é um holograma feito pelos governos, certo? Em conjunto com os alienígenas, é isso que eles acreditam. Eles têm umas ideias meio malucas. Eu acredito nisso? Obviamente que não, porque, tipo assim, pensa só, não faz sentido. Porque pensa só, será que antigamente já existia máquina para criar holograma? Em 1600, por exemplo, já existia a Lua, no século XV, por exemplo. Em 1700, em 1500, por exemplo, já existia a Lua, certo? Então, pensa só, quem fazia esse holograma? Como é que alguém fazia esse holograma? Ah, não fazia, né? Pois é. Então, é fraco isso, acreditar nisso. Ela sim é um holograma, porém é um holograma natural, criado por um dos domos, a gente já vai falar disso. Bom, então, quais evidências que nós temos, né, disso, que a Lua é um holograma? Pois bem,
nós sempre vemos a mesma face ou lado da Lua, porque pensa só, se a Lua ela tá girando em torno da Terra, certo? Se ela tá girando, uma hora ou outra ela tinha que apresentar a face oculta dela pra gente, mas isso nunca acontece, certo? Isso não é observável. Inclusive tem agências espaciais aí dizendo que foram lá na face oculta da Lua, enviaram sondas, etc e tal, mas vocês sabem que essas coisas são questionáveis, eu não confio. É igual essa novela aí de Marte. Será que o pessoal tá mesmo em Marte? Ou será que é em algum deserto aqui da Terra? Ou será que é na área 51? Uma pergunta, um questionamento. Pois bem, então, nós nunca vimos o lado escuro da Lua, certo? E ninguém nunca verá de fato. Ou seja, a ciência, os cientistas, né, o homem, eles não conhecem nada sobre a Lua, certo? Eles apenas criam hipóteses em cima da Lua, certo? Pois bem, as faces da Lua são criadas pela iluminação de outra fonte que não está no nosso plano, ou seja, existe outra fonte que não está no nosso plano aqui físico, mas existe outra fonte que se põe na frente do holograma, quer dizer, desculpa, na frente do domo Lua, porque o holograma que a gente vê é uma feição do domo, de um dos domos que está acima, a gente já vai falar disso. Bom, há efeitos visuais nos contornos da superfície da Lua a partir desta fonte de luz externa, certo? Às vezes o pessoal observa fenômenos chamados de transientes lunares, que é quando eles registram algumas luzes ou atividades assim perto da Lua. Eles dizem que é na superfície da Lua, mas assim na frente da Lua, né, do holograma que a gente vê. A Lua ela não é plana e ela também não é esférica, a gente já vai falar sobre isso, tá? Ela não é um corpo rochoso, sólido, esférico, também ela não é plana. E a Lua ela não está girando em volta de si própria e nem em volta da Terra, obviamente. Se ela está girando em torno dela mesma, em torno da Terra, ela deveria em algum momento, né, virar a face. Mas como a gente está vendo, né, como a gente já viu, muitas vezes quando a gente olha para a Lua a gente não consegue ver isso. Pois bem, a gente tem que entender, galera, que toda criação ela é complexa, toda criação ela tem a sua complexidade. Por exemplo, você que é ser humano, você é complexo? Você é complexo, certo? Então todo tipo de vida tem a sua complexidade. Por exemplo, o DNA. O Criador criou tudo de uma forma complexa. Ele criou o DNA de uma forma complexa. Ele criou os animais. Ele criou o reino mineral de uma forma complexa. Assim como a Terra também, né? A nossa Terra também é um organismo vivo. Então ela também tem sua complexidade. A Lua tem sua complexidade. O Sol tem sua complexidade, certo? Tudo tem sua complexidade. Bom, então a gente tem que entender o seguinte, que a Lua ela é um domo de gelo, certo? Assim como o domo da Terra. Porém, estamos vendo a parte externa do domo da Lua, ou seja, a parte de fora de um dos domos que estão acima. Não existe poeira fina na superfície da Lua, como mostrada nas pegadas e rastros dos astronautas, certo? Eu já vou mostrar já já. Bom, o mundo da Lua, ou o mundo abaixo do domo da Lua, também está confinado por um campo magnético e por um domo de gelo, de forma que é impenetrável para nós entrarmos nesse mundo e não permite também os habitantes desse mundo escapem para cá, que eles tenham acesso a esse domo, certo? Aí vai vir a perguntar, mas quem são esses seres que estão nos outros mundos? Não sei, galera. A gente aqui tem um limite, certo? Para especular, a gente também não pode especular demais. A gente tem que analisar sim, porém a gente tem um limite aqui, certo? Pois bem. Bom, então essa daí é a imagem da pegada lá do solo lunar. Então vocês podem ver que isso aí é uma tremenda de uma fantasia. A Lua ela não tem esse aspecto, parece que de argila ou de algo rochoso. Isso é totalmente fantasia. A Lua ela não é algo sólido, ela é translúcida. E aqui a gente pode ver a cara dos astronautas que supostamente foram à Lua, né, entre aspas. E olha a cara dos sujeitos. Não parece uma cara de felicidade, né? Não parece a cara de quem fez o maior feito da história da humanidade, entre aspas, considerados heróis nacionais. Pô, não faz sentido. A cara dos caras parece que viram um fantasma e tipo, eles não querem contar, percebe? Bom, então essa é a estrutura que a gente adota. Essa é a estrutura do nosso modelo da Terra plana. Então a gente vê que esse é o nosso domo. E a gente vê que no topo do domo tem outros domos, certo? Só que não tem só esses, tá? Isso aqui é só uma ilustração limitada, porque como eu falei, a gente não pode especular mais que isso, certo? A gente tem um limite, mas essa é a estrutura do domo, certo? E a gente tem que também entender que a zona segura, ela tá ligada com essa questão aqui da Lua. Para a gente entender a zona segura, a gente tem que entender a Lua. É por esse motivo que não caem pedaços do domo na zona segura, no paralelo 33, que eu falei em outros vídeos. Por quê? Porque é justamente nessa latitude que tem esse domo aqui, ó. Esse domo azul que vocês estão vendo de cabeça para baixo. Então, ele meio que dá suporte
certo? Para que os pedaços do domo não caiam nessa região, certo? Porém a gente sabe que os outros domos também são afetados e a zona segura vai ter problema com plasma, certo? Então essa é a estrutura do nosso domo e o holograma que a gente vê da Lua é gerado por um desses domos aqui, certo? Esses domos que estão acoplados ao domo da Terra, certo? Eles estão confinados por um campo magnético, eles também são um domo de gelo, assim como o nosso domo, certo? E como eu falei, nada disso aqui foi criado aleatoriamente, tudo isso aqui foi criado perfeitamente pelo Criador dos céus e da terra, Yahweh Tsevaot. Tudo foi criado com propósito, não é tipo, joga um campo magnético aí e vamos ver o que acontece, vamos ver se cria um domo de gelo. Não é assim, percebe? Ou seja, é uma coisa muito bem feita. Aí tem pessoas que vão pensar assim, então se a Lua não faz parte da criação, então quer dizer que a Lua foi criada aleatoriamente? Não pense dessa forma. A Lua não foi criada aleatoriamente, ela foi criada com um propósito específico. Todos os luminares celestes foram criados para marcar sinais, tempos e estações, certo? Então a Lua, mesmo ela sendo um holograma, ela serve para isso. Ela foi criada com um propósito específico, certo? Ou seja, tudo tem um conhecimento por trás, percebe? Nada disso é o acaso, galera. Então essa é a estrutura do nosso domo e ela nos ajuda a explicar muitas coisas que a gente vai ver já já. Bom, então, acho que todo mundo aqui, ou boa parte das pessoas aqui já ouviram falar da cidade Atlântida, né? Tal cidade Atlântida. Bom, sempre sai vídeos sobre isso daqui, pessoas falando que encontraram a tal cidade Atlântida, sempre sai matérias também. E o que é exatamente essa tal de cidade Atlântida? Bom, a gente vai entender basicamente que isso também está ligado com o nosso modelo da Terra plana. Bom, isso aqui que vocês estão vendo são gravuras antigas, tá? Essa imagem abaixo são gravuras de alguma tribo indígena ou de alguma civilização antiga, onde eles sempre registram esse desenho, esse formato de espiral. A gente sabe que o plasma, sim, ele está girando em espiral acima do tubo de plasma, só que a gente tem que entender o seguinte, que isso parece o quê? Parece estruturas, certo? Parece estruturas fractais, parece o quê? Parece, vamos dizer assim, cumbucas dentro da outras. Então, essa cidade Atlântida, vocês veem que ela tem um formato específico, ó, parece que são o quê? Domos dentro de domos, e você tem um feixe de luz saindo por fora. Então, no meu ponto de vista, o que é essa tal cidade de Atlântida? Isso aqui é uma cidade Atlântida? Não, no meu ponto de vista, isso aqui foi o que? Provavelmente no passado, após alguma inversão do campo magnético, na Golden Age, quando o céu estava dourado, no período que eles conhecem como Golden Age, nesse momento a gente consegue observar o que está no céu. Se você for bem ao norte, em uma posição específica da Terra, você consegue olhar para o céu e ver as estruturas do céu, que são os domos que estão acoplados ao domo, são os domos dentro de domos. Então isso aqui foi o que eles observaram das estruturas do céu e deixaram registrado, certo? Por que a gente não consegue ver hoje? Porque basicamente a fonte de luz que ilumina o mundo, ela vem de cima, certo? Então como ela vem de cima, a gente não consegue ver o que está em cima. Mas quando o campo magnético da Terra inverte, o céu fica vermelho, a iluminação ela vem de baixo e é possível, se a gente estiver no norte, a gente vê essas estruturas, certo? Então, a gente vai ver mais coisa aqui. Bom, aqui vocês podem ver mais desses exemplos. Então, vocês podem ver que esse padrão aqui, ele se repete muito. Essa estrutura aqui ela é muito padrão, muito comum em gravuras dos povos antigos. Provavelmente é a estrutura do céu que eles observaram, tá? Então, isso aqui é muito interessante. Bom, esse mapa aqui é um mapa bem famoso, é conhecido como projeção de Mercator, e muitas pessoas pensam que esse mapa aqui representa o Polo Norte, né? Representa a Terra e o centro aí seria o Polo Norte, mas na verdade não. Isso aqui, ele possivelmente sim, ele estava no Polo Norte quando ele fez isso aqui, porém ele estava olhando para o alto, certo? Ele estava olhando para cima e possivelmente isso aqui que ele registrou foi o que ele viu no céu. Ele estava olhando e viu exatamente esse tipo de estrutura aqui, que na verdade são os domos que estão no topo do domo, certo? Então é bastante interessante. Bom, se a gente for pesquisar sobre o fenômeno transiente lunar, que é um fenômeno bem conhecido pela ciência, aqui vai dizer assim, ó, que é um fenômeno lunar, certo? Ou fenômeno lunar transiente, e é uma luz, uma cor ou mudança na aparência de curta duração na superfície da Lua. E o termo foi criado por Patrick Moore, em sua coautoria da NASA. Então, no meu ponto de vista, esse fenômeno, ele existe, tá? Ele existe esse fenômeno, e para mim ele só é possível se realmente a Lua
ela for algo não for algo sólido, se a Lua for um fenômeno translúcida, ou seja, tem às vezes que o pessoal consegue observar estrelas, certo, na parte escura da Lua. Então, se a Lua é um corpo rochoso orbitando a Terra, como isso é possível? Se a gente não vê o lado oculto da Lua, percebe? Então, a gente vê que essas inconsistências indica que o modelo heliocêntrico tem muitas falhas, percebe? Bom, aqui diz basicamente a mesma coisa, ó, a Lua e um fenômeno inexplicável, diz aqui. É basicamente o mesmo fenômeno, tá? Que é o transiente lunar. Às vezes aparecem estrelas ou luzes assim na parte escura, assim, na frente. Então é bem interessante, é uma coisa que é real, pode se observar, mas é só em condições específicas, em lugares específicos, quando você olha para uma posição específica do céu, é algo do tipo. Porém é um fenômeno real e é conhecido pela ciência e pelos astrônomos, obviamente. Bom, também tem muitas culturas ao redor do mundo que dizem que houve um momento que a Lua não existia, que aconteceu tais coisas que quando a Lua ainda nem existia. Então a gente vai ver isso aqui, ó, a origem da Lua, ilustração, tá? Então aqui essa tribo aqui de índios parece algum relato de algum povo antigo que diz assim, ó, há muito tempo não havia lua, havia apenas o sol. O Criador teve mensageiros que o ajudaram em seu trabalho. Um deles era o zelador do sol. Ele tinha 2 filhos, um menino e uma menina. Todos os 3 viviam no Sky World, que é mundo dos céus. Eles eram muito felizes. A filha cuidou do acampamento. Ela o manteve limpo e arrumado. Quando ela sacudiu a coxa de penas, as penas caíram na terra, como neve. O filho caçava e pescava. Quando ele pendurou suas redes para secar, gotas caíram na terra, caíram pela terra como chuva, e o pai estaria ausente durante todo o dia. Ele manteve o grande fogo queimando o sol. Então, muito interessante o relato dessa cultura aqui. Como eu falei, muitos deles relatam isso. Então, no meu ponto de vista, provavelmente Adão não viu a Lua. Ela pode ter surgido após alguma inversão do campo magnético, porque nas inversões do campo magnético a Terra expande. Então, provavelmente, os domos expandiram de uma tal forma que permitiu que criasse esse holograma, certo? Então, é muito interessante. Bom, aqui diz assim, ó, nessa matéria do History Channel, é interessante, diz assim, ó, 7 mitos e teorias sobre a Lua. Terráqueos têm nutrido muitas teorias sobre a Lua ao longo da história. Então diz aqui, ó, em 1820, o astrônomo bavário Franz von Paula, que eu já falei no vídeo da Lua que eu fiz 024, falei um pouco sobre ele, diz aqui que ele afirma ter visto cidades inteiras na Lua com seu telescópio. Ele escreveu que os Lunarians que viviam lá têm construído cidades sofisticadas em muitas construções, né? E muitos de seus colegas riram da afirmativa dele, certo? Mas ele eventualmente ganhou uma cratera na Lua com o nome dele. Ou seja, é um cara que tinha bastante prestígio na comunidade científica, certo? Não tinha por que o cara mentir, certo? Bom, aqui o Sir William Herschel, um proeminente astrônomo e compositor britânico, ele também achava que alienígenas, né, alguns seres viviam na Lua e faziam observações regulares sobre o andamento dos projetos dele assim, de construção, né, vamos dizer assim. Em 1835, quando o New York Sun publicou uma série de artigos que eram fraudes sobre a suposta existência de vida, né, ele diz que foi um grande hoax da Lua e ele deu um falso crédito ao filho de Herschel, etc e tal. Ou seja, o cara já tinha bastante prestígio na comunidade científica. Ele disse que apontou o telescópio para a Lua e disse, ó, eu apontei o telescópio para a Lua e vi seres lá. Só que se agora você for fazer isso, você não vai conseguir ver. Bom, essa é a situação mais ou menos. Então, tipo assim, pode ser verdade, pode ser mentira, a gente não sabe. Mas o que é interessante se a Lua for realmente um holograma, faz sentido essa questão, certo? Bom, essa figura aqui eu já mostrei naquele vídeo da Lua que eu fiz. Então aqui a gente tem as crateras mares, que são essas grandonas, tem as pequenas e grandes. E uma dessas crateras tem o nome desse astrônomo que eu falei, que é o Franz von Paula. E ele observou textura de mares, textura de águas.
Então, como eu falei, se a Lua for realmente um holograma dos domos, e se na inversão do campo magnético o plasma destrói esses domos, e esses domos são recuperados através do H2O produzido pelo plasma lentamente, então faz muito sentido essa observação e valida o nosso modelo, certo? Então, por isso que eu falo que esse modelo é bom, porque ele responde muitas coisas assim que parece que não tem resposta, percebe? Então é muito interessante. Bom, esse artigo também aqui é interessante, diz assim, ó, para explorar a Lua, empresa privada Moon Express planeja construir uma frota de pousos robóticos, certo? Então diz aqui, ó, explorando a Lua por água e minerais. Então é muito estranho. Eles estão querendo minerar a Lua no Polo Sul. Se você ler essa matéria, eu vou tentar deixar ela indicada abaixo. Eles estão tentando explorar o Polo Sul da Lua. Então, pensa só, por que isso? Porque quando o pessoal foi para a Lua, em tese, os astronautas, eles foram no meio da Lua. Mas aqui eles estão dizendo que eles estão querendo explorar o Polo Sul da Lua. Lembrando que o artigo é de 2017. Então, pensa só, o Polo Sul é exatamente no Polo Sul da Lua. Ou seja, eles estão querendo ter acesso a esses domos, certo? Eles estão querendo ter acesso a um desses domos para se proteger do cataclísmico, certo? Do cataclisma da inversão do campo magnético. É por isso que eles estão querendo minerar a Lua pelo Polo Sul, porque os domos acima do domo também tem Flip Ring e Choke Ring, e se eles conseguir passar do Flip Ring, eles conseguem entrar nesses domos, certo? É uma questão mais especulativa, mas faz sentido também. Bom, para quem não entendeu muito, tá aqui, ó. Então aqui a gente tem a nossa estrutura do domo e aqui a gente tem aquela estrutura do modelo do David Lapointe, do campo magnético. Então a gente pode ver que tem o Flip Ring e o Choke Ring. O Choke Ring é o que impede os seres humanos de perfurar o chão, perfurar o solo para baixo, certo? Ele impede qualquer criatura que estiver abaixo da Terra vir para cá, ter acesso aqui. E o Flip Ring praticamente é uma parte do campo magnético também onde não passa nada, por isso que tem um limite. O firmamento para mim é o campo magnético. Mas na Terra plana a gente também tem um domo físico e o domo de gelo. E esses domos que estão no topo do domo também tem Flip Ring e Choke Ring. Então, explorando o Polo Sul, eles basicamente passariam pelo Choke Ring. E eles passando pelo Choke Ring, eles teriam acesso a esses domos, certo? Então, essa estrutura ela é replicável, ela é observável no universo, certo? E ela explica tudo, ela pode ser usada para tudo, aplicada a tudo. Então é basicamente isso. Bom, tem um livro também que eu não gosto muito, que é o Zohar. Para quem não sabe o que é o Zohar, é um livro cabalista, certo? É uma obra literária judaica, mística, então é um misticismo oculto, certo? Que está entrelaçado no judaísmo. Então aqui eles têm essa figura do Tzimtzum, certo? E aqui vocês podem ver que é tipo uma roda, é um formato espiral, parece que representando 10 céus. E aqui vocês veem que tem um rastro de luz no meio. Então ele diz assim, ó, no princípio da revelação da vontade do rei, gravou um rastro de luz suprema, uma chama poderosa e saiu desde o ocultamento. Então no meu ponto de vista é o plasma, certo? Esse fogo aqui em volta. E pode ser os 10 céus, pode ser a estrutura do domo. Então é a interpretação deles, tá? A gente não deve chegar perto disso aqui, do Zohar, não chegue perto disso. Mas é a interpretação deles e parece que tem algo aí que a gente pode filtrar. Pois bem, então vamos lá. O que a gente precisa entender com tudo isso? Então a gente vai chegar a uma conclusão agora. Visto tudo isso, o que a gente pode tirar disso? Bom, a gente tem essa estrutura dos céus, e aí vem a pergunta, o que essa estrutura ajuda a explicar? Então, pois bem, então essa estrutura, por exemplo, ela ajuda a explicar algumas inconsistências observadas sobre o percurso das estrelas no modelo da Terra plana quando comparamos observações nos hemisférios norte e sul. Por exemplo, no hemisfério norte, as estrelas, parece que elas estão, vamos dizer assim, seguindo um lado, e no sul parece que elas estão seguindo outro, certo? Há meio que uma inconsistência na observação das estrelas, certo? Então isso é explicado perfeitamente com essa estrutura de domos, com domos dentro de domos. Muitos terraplanistas não conseguem explicar isso porque eles pensam que o domo é uniforme, é uma estrutura única, que é o que está errado. Bom, e esse modelo também ele ajuda a explicar a história da Torre de Babel, porque pensa só, como alguém pensaria em ir lutar contra os anjos dos céus? Qual é a altura dos céus?
Bom, o Criador viu que eles conseguiriam chegar ao céu e teve que intervir. E se isso está correto, o céu ele não é tão alto quanto pensamos, certo? Porque se o pessoal da Torre de Babel, Nimrod, que era aquele perverso, se ele ia alcançar um desses domos, que era o objetivo deles, alcançar um desses domos e entrar em um desses mundos, parece que eles iam conseguir, porque o Criador teve que intervir, então parece que o céu não é tão alto. Bom, também ajuda a entender o conceito de céus na Bíblia, tá? Céus no plural, visto que há mais de um céu, e a gente vai ver alguns versículos daqui a pouco sobre isso. Ajuda a explicar os transientes lunares. Ajuda a entender a presença eventual de outros objetos escuros no céu durante eclipse. Porque o pessoal diz assim, teve eclipse em tal lugar e teve aqueles tal dos orbes, que são objetos escuros. O que são esses orbes? Bom, esses orbes provavelmente são hologramas menores criados pelos outros domos, que estão acoplados ao domo da Terra. Porque a Terra expande a cada inversão do campo magnético, e como os domos também expandem, isso faz com que os domos criem esses hologramas menores, certo? Pois bem, então, ajuda a explicar por que estão evacuando a zona segura com guerras, e a gente já falou isso em um vídeo passado, no vídeo que eu falei sobre a inversão do campo magnético, quando eu falei da zona segura, eu falei por que eles estão evacuando a zona segura. Ajuda a explicar quais são as zonas mais perigosas com relação à queda do domo, obviamente. Ajuda a explicar por que alguns bilionários estão comprando terras no extremo sul da América do Sul, por exemplo, como Patagônia e Nova Zelândia, bem ao sul mesmo, mais ou menos na latitude 45, se eu não me engano. E, claro, ajuda a explicar por que não podemos ir para a Antártida, visto que o local mais seguro de todos durante o colapso do domo e a inversão do campo magnético é próximo da borda, ou seja, na Antártida. Por exemplo, se você está num lugar onde o teto está caindo, o lugar mais seguro para você, o lugar onde você vai ter menos problema é encostado na parede. Inclusive os sismólogos, eles ensinam muito isso. Quando tem um terremoto, encosta na parede, fica na parede, por quê? Porque na parede, se tiver algum objeto caindo, na parede você tem menos problema, certo? Vamos dizer assim, a parede meio que te protege um pouco e meio que amortece, né? Um pouco do problema que vai ser causado se tiver algo caindo, por exemplo. Bom, então acho que é isso. Espero que tenha ficado bem claro para todo mundo. Bom, talvez futuramente eu faça mais um vídeo sobre a Lua, mas acho que é só isso mesmo. Bom, por hoje é isso. Muito obrigado a todos pela paciência e até mais. Tchau.